Olha, a política criminal de drogas fracassou. E eu diria, sim, fracassou, porque ela esqueceu da sua premissa básica, que é estudar o fenômeno. Bem-vindo ao Fala One Learning, o espaço onde exploramos ideias, tendências e inovações que fazem a diferença no seu dia a dia, seja no trabalho, nos estudos ou na vida. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema fundamental e muitas vezes polêmico: política criminal no Brasil. Como o conceito de crime é construído? Qual o papel das leis no combate à criminalidade? Nosso convidado de hoje é Eduardo Guimarães Brandão, advogado, professor e pesquisador da área criminal. Hoje, ele vai ajudar a gente a entender os desafios da política criminal no Brasil e como o sistema de justiça se relaciona com a realidade social. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Follow and Learning. Muito obrigado pelo convite, Rafael, Luiz. Satisfação cumprimentar a todos e a todas que nos assistem, nos escutam. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eduardo, a gente ficou muito feliz que você tenha podido estar aqui com a gente. Seu nome foi muito bem referenciado, é um dos professores que estrela o nosso ecossistema, então a gente está muito feliz de te receber aqui hoje para poder levar informação sobre uma temática tão importante, tão relevante, política, social e economicamente. Bem-vindo. Muito obrigado, acho que foi um bate-papo bem legal. Isso aí, então, para a gente começar, Eduardo, a gente entende que o conceito de crime pode parecer fixo, né? Mas a gente sabe que ele é influenciado por fatores sociais, políticos e culturais. Como que a política criminal define o que é considerado crime na sociedade? Bom, acho que esse é um tema central para nós discutirmos, assim, que é a questão realmente do conceito de crime. Eu sempre costumo dizer que quando a gente pensa em crime, automaticamente o normal é a gente pensar na legislação, né? É pensar, olha, lá no artigo 121 do Código Penal, matar alguém é crime. Lá no artigo 155, furto, subtrair coisa alheia móvel é crime. Porém, não existe um conceito ontológico de crime, ou seja, não tem um conceito de crime em si, que vem antes da legislação. É claro que a gente pode estabelecer alguns padrões básicos do tipo, caramba, se eu machucar muito alguém, isso tem que ser um crime. Mas vejam, tem que ser, não é que seja per si. Não existe crime desassociado de uma legislação, né? O conceito de crime. Tanto é que tem condutas que são legais em uma determinada sociedade, em um determinado contexto, e outras que não são. Tem condutas que já foram criminosas numa mesma sociedade e hoje não são. Quando a gente fala da política criminal e ela vir a trabalhar com essa ideia do conceito de crime, a gente tem que primeiro dar um passo atrás e pensar no que abastece a política criminal. Porque a política criminal é um conjunto de ações, de projetos que tem a tendência a, né, que pretende o quê? Diminuir violência, prevenir violência. E quando a gente fala em um conjunto de políticas para isso, a gente tem que pensar assim, com base em quê? Como é que, sabe, como eu brinco com os alunos muito, com base em vozes da minha cabeça ou com base em algo concreto? Tem que ser com base em algo concreto. E o que abastece a política criminal, inclusive neste ponto do conceito de crime? A criminologia. E aí é um ponto, e dou esse passo atrás e faço um grande parênteses, aqui é um ponto que eu acho que é onde as pessoas, fora do mundo jurídico de uma maneira geral, das ciências sociais de uma maneira geral, que as pessoas menos se dão conta, menos racionalizam, menos conhecem, que é o seguinte: o direito penal, o processo penal, ele não estuda os fenômenos da violência. Quem estuda esses fenômenos é a criminologia. E aí, dando um conceito bem simples, bem tranquilo para a gente entender isso. A criminologia é uma ciência empírica e transdisciplinar, ou seja, ela é uma ciência que atua na prática e que se utiliza de várias outras para estudar o quê? O crime, o criminoso, a vítima e o controle social do delito. Quando ela está pensando em estudar esses quatro elementos, esses quatro eixos, ela está pensando em entender o quê? Bom, como que os fenômenos violentos ocorrem. E percebam que a vítima é um elemento importante aqui. Percebam que o criminoso é um elemento importante aqui. E aí, quando a gente começa a avaliar esses elementos, nós podemos começar a pensar em conceitos de crime e mais do que isso. Tem um criminólogo famoso, eu diria que é um dos mais importantes no mundo, argentino, nosso vizinho aqui, que é o Eugênio Raul Zaffaroni, e ele fala que a política criminal é a ciência de selecionar bens a serem tutelados. Tutelados pelo Estado e, nesse caso, mais especificamente, pelo direito penal.
Então, quando a criminologia está estudando esses atores, o criminoso, o crime, a vítima e o controle social, ela está se abastecendo de dados para selecionar esses bens e, então, ir criminalizando determinadas condutas. Só que ela parte de um elemento básico. Crime é algo que fere bem jurídico de terceiro. Ou seja, o crime de homicídio protege o quê? A vida, o bem jurídico vida. Crime de furto, roubo, estelionato protege o bem jurídico patrimônio. O crime de estupro protege o crime de dignidade sexual. O crime de injúria protege a honra e por aí afora. Mas vejam o que eu disse. Fere bem jurídico de terceiro. Então eu tenho que pensar que crime só pode ser uma conduta que um ser humano tem, pratica, que vai ferir um bem jurídico específico de uma terceira pessoa, um bem jurídico individualizável. E isso é muito importante a gente debater o conceito de crime, por quê? Porque quem criminaliza é o Estado. Em qualquer sociedade democrática, quem criminaliza é o Estado. Criminaliza, sim, com base em vários elementos, porém, se hoje o Congresso Nacional quiser redigir uma lei que diga que é crime estar em um estúdio gravando com 3 pessoas, ele tem esse poder. Se ele quiser, vamos lá, criminalizar o consumo de bebida alcoólica, amanhã, ele pode. Toda a cadeia produtiva desses produtos, as pessoas que gostam de beber, zero. Será que isso é razoável? Será que a gente pode viver tranquilamente em uma sociedade em que nós dependemos da boa vontade dos legisladores e quem está no poder? Mas ele precisa de alguma validação disso, ou não? Do ponto de vista técnico-jurídico, não. Do ponto de vista social, sim. E é aí que a criminologia vai dizer, só haverá uma validação social, só haverá uma validação do ponto de vista democrático do direito, se esta conduta ferir o bem jurídico de terceiro. Então, o primeiro ponto, antes de trabalharmos que a política criminal vai selecionar bens para definir o que é crime, é dizer o seguinte, a gente tem que partir daqui, que só podem ser condutas que vão ferir o bem jurídico de terceiro. E isso abre uma polêmica grande. Por quê? Porque quando a gente trabalha em uma sociedade complexa, como são as sociedades atuais, que não são mais sociedades de massas, que são sociedades que estão divididas em bolhas, em tribos, como diria o Michel Maffesoli, nós temos maior dificuldade de estabelecermos padrões sociais para definirmos que condutas são ou não aceitas. E aí esta ideia da criminologia de limitar a criminalização de condutas dentro de uma ideia de algo que fere ou não bem jurídico de terceiro é muito importante. Porque daí eu vou estabelecer um padrão. Ainda antes estava falando que não teria como fugir desse tema, que é o seguinte, por que algumas substâncias entorpecentes o consumo delas é considerado crime e outras não? Qual é o critério? Qual é o critério? Pois Exato. não existe critério. Quando nós discutimos no ano de 2024, no STF, se o consumo de determinada substância pode ou não ser criminoso, nós não estávamos discutindo a vontade de, agora essa substância aqui tem que poder, essa aqui não. A discussão que girou ali no Supremo foi o consumo dessa substância não é a mesma coisa que o consumo, por exemplo, do álcool? Né? O consumo da maconha não é igualzinho ao consumo do álcool porque eu estou ferindo a minha saúde e não o bem jurídico de terceiro? É isso que eu ia te perguntar. Se é o bem jurídico de terceiro, por que tem por que é considerado crime, por exemplo? Do ponto de vista criminológico, é um equívoco. Mais social, sim. Do ponto de vista social, aí nós vamos... Alguém determinou que isso seria crime. Exato. Eu costumo dizer o seguinte, na formação de um conceito concreto de crime, ou seja, está individualizado, né? Então é crime subtrair coisa alheia móvel, não vai entrar em cena só se fere ou não bem jurídico de terceiro. Então, um dos critérios que a criminologia diz é um certo consenso. Por quê? Porque um certo consenso revela que o direito está sendo produzido de maneira democrática. E isso é uma questão absolutamente essencial. Mas existe esse consenso?
É sempre a maioria? Como que é determinado o consenso? Do ponto de vista simplista, seria assim: numa democracia como é a nossa, a maioria das pessoas elegeram seus representantes, os seus representantes são contra ou a favor da criminalização de determinada conduta, então há consenso. É claro que isso é muito simplista. E eu gosto sempre de, quando trabalhamos com o conceito de crime, quando trabalhamos com o direito de maneira geral, eu gosto sempre de lembrar o seguinte: isso nem sempre é verdade. Há bem pouco tempo atrás, era direito de um ser humano escravizar outro ser humano. Era direito adquirido. Né? Eu tinha esse direito, né? As pessoas falam um pouco sobre isso, mas na escravidão, escravos eram dados em garantia para empréstimos bancários. Os grandes produtores do Brasil se locupletavam dos escravos em todos os sentidos. E isso era lícito. Havia um direito. Na década de 60, até a década de 60, no Reino Unido, quer dizer, eu não estou falando de nenhum país assim que as pessoas têm uma imagem muito negativa. No Reino Unido, era crime ser homossexual. Vejam, era crime ser. Não era crime determinado contra, era crime ser. Então, a maconha chega no Brasil, de fato, né, através dos escravizados, com as sementes de maconha que trouxeram nos navios negreiros. É claro, ela chega no Brasil antes, como, né, estávamos conversando antes, com as caravelas, porque a maconha foi o insumo para a construção, né, para a produção das velas, das cordas, por conta do cânhamo, que é uma subespécie de maconha. Mas os consumos dela como elemento recreativo realmente começaram com os escravizados. Né? Aí até daria um outro podcast, daria um outro vídeo, que ela vem dentro de uma espécie de uso muito peculiar. Porque ela não era, quando eu falo uso recreativo pelos escravos, não é como é hoje, né? Como eu brinco, vida louca. Não, ela estava dentro de certas liturgias de determinadas tribos e de determinados contextos culturais. E então ela não vem desordenada, ela vem dentro de uma certa ordem social e cultural que os povos de África tinham. Buenas. Quando eu trabalho ela aqui, eu tenho um grande problema, que é, olha, ela só está nesta população que é segregada. Então ficou muito fácil para quem queria controlar uma determinada população de segregar essa população através dos seus hábitos, dos seus consumos. E aí a criminalização da maconha vem muito bem aqui. E é algo muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, como é que a maconha surge lá? Pelos mexicanos. As substâncias entorpecentes outras, como o psicodélico da mescalina, por exemplo, que vem de um cactus que foi muito utilizado pelos povos originários da América do Norte, elas eram utilizadas... Faz tequila, inclusive. Que é usado para produzir tequila. É utilizado para produzir tequila também? Também? Sim. Essa eu não sabia. Ela é um psicodélico, né? E esses povos também eram povos segregados, tá? Os imigrantes, de maneira geral, e que, para ser controlados, bom, vamos controlar os seus hábitos. Isso se acentua décadas depois, ali estamos saindo do início do século XX, já estamos chegando ali na metade do século XX, década de 50, década de 60, isso se acentua com o movimento hippie. Protestos, guerra do Vietnã, então nós temos o governo norte-americano querendo controlar essa população. E aí não vem só a criminalização da maconha, como eu tenho falado, vem a criminalização de outras substâncias, como o LSD, como o MDMA e outras substâncias que eram utilizadas por essa população. O que nós pensamos que teria subsidiado essas criminalizações, pelo menos eu, né, antes de ingressar nesses estudos, não, houve estudos sérios por parte das ciências da saúde que identificaram que esses consumos seriam muito, muito, muito nefastos, então se preferiu deixar legalizado, por exemplo, o álcool, a cafeína, o tabaco, mas a criminalização dessas outras substâncias. Isso seria o correto. Bom, foi isso que aconteceu. E eu Mas acho não que foi. ainda hoje existe um inconsciente coletivo social nessa linha. Acho que Que muitas pensa das sobre isso, pessoas né? que estão nos ouvindo talvez pensem Totalmente. que seja isso, assim, que essas substâncias de repente pudessem, do ponto de vista psicossocial, colocar um ímpeto na pessoa a fim de que ele vai transgredir uma regra ou infringir o terceiro.
Perfeito. Porque essa história da maconha que você conta é muito parecida com a história do café. É engraçado, porque eu não sabia dessa história, mas quando você vê, não sei se você sabe qual é a do café, né? Qual é a história do café, Não. mas existem lendas, né? E ninguém sabe ao certo, mas é a história de que existiam as árvores de café, as plantas, né? São arbustos, e as cabras comiam e ficavam extremamente, vamos dizer assim, eriçadas, né? Uhum. E aí os pastores começam a ver isso e falar: olha, eu vejo que cada vez que ela come essa frutinha, ela fica diferente, né? Ela fica muito mais ativa. Então eu também vou começar a comer. E aí começou a perceber que isso, vamos dizer assim, mudava um pouco o seu comportamento. E eram usados não exatamente em rituais, mas em momentos específicos, que é mais ou menos o que você conta também da história dos escravos, né? Em quais Uhum. os momentos eles usam. E não era assim, eu vou usar aleatoriamente. Não, era naquele momento específico que você fazia o uso daquela substância para que você conseguisse ficar mais ativo. Uhum. Mas talvez isso não incomodasse tanto como a população que Sim. usava isso não incomodava tanto. É isso que eu tô fazendo a associação, Claro, né? claro. E aí, claro, a gente pode trazer para o hoje, né? Em qualquer entidade empresarial, em qualquer empresa, em qualquer lugar, vai ter à disposição dos seus O trabalhadores café. café e energético. Perfeito. Pois é. E aí, isso, claro, está atrelado ao nosso sistema de produção e à Claro. produtividade ou não. E não por acaso, essas substâncias entorpecentes, todas elas, provocam reflexão, provocam pausa, provocam tudo o contrário do que o nosso sistema lógico de produção determina. E aqui também estão Sim. algumas questões, né? Eu me deparo muito com perguntas nesse sentido, mas e a pessoa não vai ficar menos produtiva? Porque a nossa preocupação maior normalmente é essa, né? É estar funcional. Exatamente, exatamente. E aí, vejam, quando eu começo a dizer que não houve um estudo sobre isso, o que eu estou dizendo? Que qualquer política criminal que for elaborada sem estudo, ela vai fracassar ou ela vai produzir efeitos nefastos, pior ainda. E vejam nesse exemplo das substâncias entorpecentes. Vamos ficar aqui. Eu estou dizendo que não houve um estudo, nem médico, nem na saúde, e nem um estudo do impacto do consumo em produção de violências terceiras. Sim. Porque isso também, vozes da nossa cabeça, às vezes nos informam. Não, vão fazer, vão acontecer. É isso. Não houve nenhum deles. Tá? Desde quando o mundo criminalizou as substâncias clássicas, assim, que vão aparecer na nossa mente? Desde quando? Na década de 30 isso começa a ficar mais massivo, mas com toda certeza as convenções internacionais que determinam a criminalização dessas substâncias surgem na década de 60. Certo. Se a gente pegar a década de 30 até aqui, são quase 100 anos. O que nós tivemos em relação às substâncias entorpecentes clássicas? Aumento de consumo. Nós tivemos aumento da qualidade negativa dessas substâncias, porque como o Estado se afastou delas, não há um controle de qualidade. Nós temos um aumento da rentabilidade das pessoas que trabalham com isso. Ou seja, a doença que nós Passa a ser queríamos interessante. tratar, né? A doença que nós queríamos tratar, que é, não, nós vamos tratar a doença criminalizando. A doença qual é, né? Vamos dizer, a violência. Não foi resolvida. E nós continuamos insistindo com o mesmo remédio. Com o mesmo remédio. Então, assim, alguém poderia dizer, olha, a política criminal de drogas fracassou. E eu diria, sim, fracassou, porque ela esqueceu da sua premissa básica, que é estudar o fenômeno. Como é que eu estudo os fenômenos? Criminologia. Perfeito. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a política criminal, ela, dentro da ideia do direito penal, como a gente fala, ela é a ponte que liga a criminologia ao direito penal. Então vejam, eu quero me utilizar do direito penal para fazer política criminal. Posso? Claro, eu criminalizo condutas, é uma política criminal. Não é só assim que eu faço política criminal, não é só através do direito, mas é assim. Beleza. Então eu tenho o direito penal aqui e tenho a criminologia aqui. A criminologia vai abastecer a política criminal, que vai dizer, vou selecionar esses bens aqui, eu vou impor essas penas aqui. E no que diz respeito à política de drogas, que é um clássico, a criminologia não foi acionada e a política criminal foi construída por vozes da cabeça de pessoas que definem o que é lei. Então, eu tinha tudo para dar errado. E deu. Tudo errado.
Eduardo, você me deixou aqui com milhões de curiosidades, tá? Mas tem uma, eu vou colocar, porque eu acho que, assim como eu, talvez quem tá assistindo a gente aqui também tenha essa curiosidade, porque, enfim, passa na TV, né? Eu vou dizer que eu adoro assistir aquele programa Aeroporto, sabe? Clássico. E eu assisto várias vezes até o mesmo episódio, porque eu gosto tanto que eu vou assistindo. Enfim. E aí o que acontece? Eu sei que a gente tá falando de política criminal no Brasil, mas você trouxe aí algumas questões mundiais, e o aeroporto não é só no Brasil, né? Perfeito. E me instiga muito quando a gente fala de substância entorpecente, que a execução das penas, né? Eu não sou advogado, eu não sei se eu vou falar a palavra correta, mas vamos dizer assim, né? É, é muito, como eu posso dizer assim, é muito louco. Eu vejo, por exemplo, no Peru, você tem lá, a pessoa porta 200 gramas de alguma substância. É de 2 a 18 anos de prisão. Gente, 2 a 18 anos, não é que é assim, 2 a 3, é 2 a 18. 200 gramas. Aí você vai na Colômbia, a pessoa tem 10 quilos, é tipo de 5 a 6 anos. Então, eu não consigo entender qual que é a relação. Entendo, obviamente, que está ligado à lei do país, entendo isso, mas qual é a relação da quantidade do volume que ela porta com a quantidade de tempo que ela vai passar na prisão, por exemplo, e esse gap, né? 2 a 18 anos. Quem que determina isso, esse tempo, né? Como que você fala, você tá com tanto, você tá portando tanto, eu não sei se é a situação, se é o país que ela vai, eu não sei como funciona isso, mas eu entendo que o juiz ali vai se basear na lei, né, na jurisdição daquele lugar, ok, mas como que ele vai determinar se é 2 ou 18 anos? Parecem muitos agravantes possíveis, né? E assim, é Serem muito longo, né? interpretados. 2 a 18, não... Tu abre uma Como possibilidade acontece isso? gigantesca, né? Bom, vou tentar dar um contexto geral. Primeiro, eu falei de convenções internacionais, né? Nós temos 3 convenções internacionais, uma da década de 60, uma da década de 70 e uma da década de 80, aliás, final da década de 80, que são tratados internacionais que países voluntariamente assinaram, ou seja, ficaram signatários. Nesses tratados internacionais, quando se trata de política criminal geral, se procura definir condutas que serão combatidas. Por quê? Porque e isso é uma realidade da política criminal mundial. Nós nos demos conta que determinadas condutas só podem ser combatidas globalmente e não por cada país. O Brasil e tantos outros países são signatários dessas convenções que falei, das 3 décadas de 60, 70 e 80, que determinam que os signatários criminalizem a posse e o tráfico e o comércio de determinadas substâncias. Independente se é brasileiro ou se está chegando no Brasil ou saindo do Brasil e não é brasileiro. Se está dentro do Brasil, essa lei, ela é válida. Ela é válida e o mandamento desses tratados internacionais é país A, país B, país C, você, dentro aí da sua competência, criminalize a conduta de consumir, de comercializar determinada substância. Mas essas convenções não determinam penas. Do tipo assim, e as penas vão ser mais ou menos essas. Não. Cada país, dentro da sua soberania, vai definir isso. O quão grave é isso? O quão grave é. Teoricamente, um país, qualquer que seja, teria que ter uma lógica de proporcionalidade. Sabe, se o homicídio, a pena máxima é 40 anos, o tráfico, que deve ser menos grave do que o homicídio, tem que ser menor, e por aí afora, o furto menor ainda. A maioria dos países não tem essa proporcionalidade perfeita. Principalmente se nós pensarmos no Brasil e em uma nossa grande inspiração, que é os Estados Unidos. O sistema de aplicação de penas, eu posso responder para vocês tranquilamente como é no Brasil. E é parecido com os países europeus, por exemplo, que seguem o mesmo sistema de direito que nós, o sistema romano-germânico. No Brasil é assim. Eu tenho um crime que tem uma pena mínima e uma pena máxima. No caso do tráfico, por exemplo, aqui no Brasil a pena mínima é 5, a pena máxima é 15. Tá? E é determinada pela quantidade ou pela situação? Então, é todo um contexto. Tudo. Inclusive a quantidade. O Brasil adota o chamado método trifásico de aplicação da pena. O juiz tem 3 fases que ele tem que seguir: pena base, pena provisória, pena definitiva. Dentro dessas 3 fases, ele tem critérios em cada uma delas. A quantidade da substância pode ser avaliada tranquilamente em qualquer uma dessas fases. Na primeira fase, com toda certeza, será. A circunstância, vou dar um exemplo. A nossa lei de drogas diz assim: se houver um comércio perto de uma escola, a pena tem que ser aumentada.
porque está pegando uma população vulnerável. Isso aí vai ser aplicado na terceira fase. Então, onde, né? O local. Agora, existe um critério, digamos assim, mais bem concreto, que eu tenho uma previsibilidade, uma tranquilidade para isso? Não. Então, no Brasil, eu posso ter alguém que foi pego com 45 gramas de qualquer substância entorpecente e que vai ser condenado por tráfico a 5 anos, que é a pena mínima, e eu posso ter um mesmo sujeito com 45 gramas condenado a 10 anos, Porque ele estava num outro contexto, é porque ele isso? estava num outro contexto. Entretanto, é importante se dizer que há uma margem de discricionariedade por parte de cada magistrado. Então, nós temos magistrados que vão ser considerados mais severos, outros menos severos, e infelizmente essa discricionariedade a gente não se livra. Agora, os Isso intervalos legalmente é aceito? legalmente é aceito. Legalmente é aceito dentro de determinados limites. Como no Brasil, por exemplo, a gente tem um sistema jurídico que tem um sistema de segundo grau, né, o chamado duplo grau de jurisdição, em que toda decisão de primeiro grau poderá ser revisada, basta que a parte queira que isso aconteça. A gente vai tentando, sabe, corrigir eventual distorção a partir do nosso sistema recursal. E a partir também das orientações jurisprudenciais de STF e de STJ. Agora, nós não nos livramos, em grande parte dos crimes, de avaliações morais individuais. Nós não vamos nos livrar disso. Que aí faz parte do juiz, da característica do juiz, é Faz isso? parte do juiz e fez parte no momento anterior do legislador, que fixou essa pena. Então, vejam, quando nós discutimos a lei atual de drogas, que é de 2006, nós estávamos discutindo uma tentativa de uma outra política criminal. Mas, daqui a pouco, o que se viu? Se viu que os conceitos morais daquelas pessoas que estavam ali discutindo, daqueles parlamentares, não permitiam que nós avançássemos para além do que nós já tínhamos com a lei de 1976, que foi manter as criminalizações quase idênticas às que foram. E aumentou-se a pena mínima. Aumentou-se, ela era de 3 anos, ela foi para 5 anos. Né? Então, nós estávamos pensando que a discussão seria para reduzir criminalização, punição, e ela, de certa forma, aumentou. Então, quando a gente vê lá que é de 2 a 18 anos, quer dizer que, teoricamente, pode ser que lá no Peru, 2 seja a pena mínima e 18 seja a pena Pena máxima. máxima. E aí a gente vai ter que ver na legislação As outras peruana fases ali, se né? os critérios são parecidos com o nosso. Eu já adianto, tem muitos critérios idênticos, né? Os países da América Latina compartilham muitos elementos do direito, né? Mas certamente há peculiaridades que desconheço. Agora, que isso abre um poder discricionário desarrazoado para um magistrado, abre. 2 a 18 anos é surreal. É surreal. Porque eu não tenho Mas menos de como. 5 a 15 também, né? Se você for pensar bem. Também é muito difícil. Né? E agora, recentemente, né, o STF trabalhou a ideia da descriminalização, trouxe quantidades. Essa quantidade aqui vai ser presumido usuário, essa quantidade aqui vai ser presumido traficante. Nossa, vai ser assim. E as pessoas, né, ficaram um pouco. Nossa, mas como essas quantidades? E eu costumo dizer, gente, nós estamos falando de 10 gramas. Gramas. Costumo dizer, o pacotinho de feijão menor que tem no comércio é de 250 gramas. Aquilo ali é 250 gramas. Nós estamos falando de nem 10% desse É pacotinho. uma coisinha É pequenininha. uma coisinha ínfima. Né? E aí nós devemos também nos questionar sobre um outro aspecto, né? Que é o seguinte: a política criminal se preocupa em selecionar bens a partir das experiências que a criminologia deu para ela, dos estudos que a criminologia deu para ela. Perfeito. Isso é real. Mas a política criminal está em permanente reavaliação. Quais foram os resultados gerados? Porque o que as pessoas têm que entender é o seguinte: a punição, ela é uma maneira de nós combatermos a violência e condutas indesejadas. Só que a punição, ela tem efeitos colaterais, tá? Que nem um remédio para alguma doença grave. Ele tem efeitos colaterais e às vezes os efeitos colaterais são sérios. O que a gente tem que avaliar permanentemente em um remédio para a saúde, em uma política determinada criminal? Os efeitos colaterais não estão sendo mais graves do que o tratamento da doença?
E aí, no caso do crime e da prisão, eu tenho dezenas de efeitos colaterais. Então vejam, no caso do comércio de determinadas substâncias, as pessoas sempre me dizem o seguinte: nossa, é um comércio violento, mata pessoas. E eu disse: não, o comércio de determinadas substâncias não mata ninguém. Porque um indivíduo que quer comprar, chega lá, paga para um indivíduo que está vendendo e ele vende. Não tem violência nenhuma aqui. Onde é que entra a violência? A violência entra quando o Estado diz que aquele comércio é criminoso. E aí o Estado, com o seu aparato de repressão, vai reprimir aquelas pessoas que vão responder. Mas pior que isso, tu leu no início, né? Mestre em Ciências Criminais. A minha dissertação de mestrado, eu fiquei 2 meses no DENARC, no Departamento de Combate ao Narcotráfico aqui do Rio Grande do Sul. 2 meses eu ia todo dia de manhã lá fazer pesquisa sobre os casos criminais deles. E conversar com as pessoas, me ambientar, fazer uma espécie de pesquisa criminológica etnográfica, que é eu estar no ambiente que eu estou pesquisando, para que eu consiga pegar contextos que uma simples entrevista não pegaria. Pois bem, dentro dessa pesquisa, o que eu percebi? Eu percebi o seguinte: vários e vários e vários momentos em que a polícia agia para combater determinado grupo, o que acontecia logo depois? Esse grupo se enfraquecia. Outro grupo vinha e tomava esse local. E assim fica a lógica da política de combate ao crime. Só que o que isso gera? Muita violência. Porque o outro grupo que chega aqui, chega na violência. A polícia combateu na violência. E tudo isso gera uma violência secundária absurda. Então a gente tem que pensar o seguinte: não interessa que de fato os culpados são aquelas pessoas que estão desrespeitando a lei. E ao fim e ao cabo são. O que interessa é o efeito colateral que tudo isso está produzindo. É razoável? É positivo? Está diminuindo a violência? Não, não está. Então vamos reavaliar a política criminal. Quando a gente diz reavaliar a política criminal, não quer dizer que volte do zero, mude 180 graus. Não, vamos reavaliar. Vamos diminuir uma pena, vamos criar outros tipos de políticas. Hoje nós temos políticas criminais absolutamente diversas da brasileira tendo sucesso no mundo. O nosso grande inspirador, não deveria ser, mas o nosso grande inspirador, Estados Unidos da América, tem 50 estados. Cada um com uma política diferente. Cada um com uma política diferente. Só que nos últimos 25 anos, mais da metade dos estados já adotaram políticas legalizantes em relação a determinadas substâncias entorpecentes. Por quê? Porque estava dando errado. Uruguai, Portugal, França, Espanha, Alemanha. A Alemanha, uma das últimas, né? Holanda, Suíça. E eles não fizeram isso porque todo mundo pensa que consumir determinada substância é bom. Isso aqui nem está em discussão. E a gente sabe que consumo de substâncias que alteram as percepções, elas vão produzir efeitos negativos também sempre numa pessoa. Então ninguém está defendendo isso. A questão é como que a gente trata essas É dinâmicas. porque o desdobramento pode ser pior, né? Exato, são as consequências. Então a política criminal ela tem que pensar nisso também e se reavaliar permanentemente. Mas nunca esquecendo de algo que eu gosto de insistir. Nós não podemos combater o que desconhecemos. Perfeito. Nós não podemos. Em qualquer questão. Em qualquer questão. Então, para fugir um pouquinho aqui da política de drogas, gosto muito de trabalhar nesse tema que ele é bem caro à sociedade brasileira. Ano passado, 2024, o Brasil criou um novo crime. Artigo 121A do Código Penal, crime de feminicídio. O feminicídio já existia. Ele era uma espécie de homicídio. Pois nós criamos agora uma subespécie, né, de homicídio, que é o feminicídio, que é um artigo independente. Qual é a pena do homicídio? Simples, de 6 a 20 anos. Qualificado, de 12 a 30. Qual é a pena do feminicídio agora? 20 a 40 anos. É o crime com a maior pena do Brasil. Mas aí não foge da proporcionalidade? Temos o problema da proporcionalidade, mas temos o problema originário, que é o seguinte: qual é o estudo que foi feito que recomendava este aumento de pena e que dizia que este aumento de pena iria reduzir essa violência? Sim. Nenhum. Foi só um consenso, de repente. O Congresso... Arbitrário. Porque assim, a sociedade, ela está cansada, a sociedade brasileira é assolada pela violência, ela está cansada de violência,
ela não tem a tendência de reprimir um Congresso que aumente penas. Ela não tem. Uhum. Só que daí a questão é a seguinte: nós somos um país que se caracteriza por uma violência doméstica absurda. Absurda. E como é que a gente tem tentado combater ela de maneira geral? Crime, pena, crime, pena, crime, pena. Mas, gente, será que a gente parou para estudar o que está acontecendo? O que está acontecendo em nós? Qual é o problema que nós temos, que nós produzimos tanta violência com pessoas que amamos? Qual é o nosso problema social? Porque ele existe. Quando a gente transforma o nosso combate apenas em um combate criminal, nós estamos inconscientemente dizendo: isso não é meu, isso é desse outro, e esse outro merece ser combatido duramente. Não, isso é nosso. O que a gente ensina para as nossas crianças? O que a gente está fazendo? Que tipo de relação nós estamos estabelecendo com os nossos amores que estão autorizando que nós violemos os seus corpos? Por que isso acontece? Será que não é um pouco porque a nossa educação ela deixou de tentar nos ajudar a nos tornar pessoas melhores e agora ela é focada única e exclusivamente em objetivos que são monetários? Será que a nossa preocupação é sempre fazer algo útil do ponto de vista do dinheiro e não do ponto de vista das boas relações sociais? Um tema que está atrelado a isso: educação sexual. Isto é absolutamente polêmico. Se você leva para o Congresso Nacional uma discussão sobre nós devemos trazer isso na escola, eles vão dizer que nós estamos sexualizando as nossas crianças, quando é justamente o contrário. O que acontece hoje, e aqui em Porto Alegre, de onde gravamos hoje, houve um protesto há anos atrás, num colégio clássico aqui da cidade. Algumas meninas foram, meninas assim de 10, 12, 15 anos, meninas mesmo, foram com short para aula e sofreram uma grande repressão. Primeiro, uma repressão ali daquela micro-sociedade e também formal do colégio. Por quê? Dizendo o seguinte: nossa, mas também se essas meninas vão assim, como é que vocês querem que os meninos se comportem? Como é que vocês querem que os meninos fiquem diante dessa situação? Olha a loucura. Nós estamos dizendo que as meninas que estavam usando uma roupa que as fazia se sentir bem estavam provocando de maneira injusta os meninos. Nós estamos dizendo, em outras palavras, que a culpa por determinada violência que essa menina sofrer será dela. Sim. É verdade. Esse menino sai da educação física sem camiseta dentro do É. colégio e nenhuma menina se avança nele. Mas a menina não pode estar de short. Se a gente não entender por que essa loucura está acontecendo, nós não vamos combater violência sexual, nós não vamos combater feminicídio. Nós vamos fazer o quê? O que os criminólogos dizem hoje sobre o direito penal? Que o direito penal é um biombo que nos cega. Quando o Congresso aprova o novo feminicídio, a sociedade diz assim: ai, coisa boa, estão fazendo algo. E isso nos cega porque nos deixa de procurar os verdadeiros motivos daquela violência e as verdadeiras soluções. E aí a gente fica anestesiado e nada acontece mais uma vez. Eu achei muito interessante que você concatenou muito bem criminologia com política criminal e direito penal. E na sua fala, né, você coloca que essa criminologia, essa ciência que vai estudar o fenômeno crime, ela precisa ser transdisciplinar, multidisciplinar, precisa se valer de outras ciências. E aí, eu fico me perguntando, né, tem alguns estudos, né, inclusive em alguns países, que tentam estabelecer uma série de correlações entre crimes e alguns indicadores sociais, políticos, até alguns culturais. E eu queria te ouvir em relação a isso, né? Por exemplo, você citou educação, né? Tem muitos estudos que tentam correlacionar negativamente, né? Mais anos de estudo, mais acesso à educação, com menores taxas de criminalidade. Alguns vão dizer que questões relativas à própria economia do crime, né? Essa produção, acumulação de riqueza que acontece com o crime, também vão propiciar
potencializar esse crime, né? Então, desemprego, falta de acesso à renda, condições de vida. Como que você enxerga isso? E você acha que é papel da política criminal se valer dessas questões de investimento público e isso pode, de alguma forma, minimizar essas taxas de criminalidade? Esse Claro, investimento em educação, distribuição de renda, políticas de cunho claro. social. Eu começo pelo fim para entender. Quer dizer, política criminal. As pessoas às vezes acham que ela está muito atrelada a forças de segurança e direito penal. Mas veja, iluminação pública é política criminal. Iluminação pública é Perfeito, política criminal. Nós perfeito. temos pesquisas seríssimas no mundo inteiro que nos mostram que ambientes de melhor iluminados são ambientes que vão acontecer menos fenômenos violentos. Uma coisa simples, né? Educação sexual é política criminal. Distribuição de camisinha é política criminal. Tudo isso é política criminal, né? Então, política criminal não é só elementos que estão atrelados ao direito penal, né? Agora, vamos lá. Eu sempre digo o seguinte: por que determinadas mentes, e vou falar assim, determinadas mentes limitadas fazem sucesso hoje no mundo? Porque elas trazem soluções simples para problemas complexos, explicações simples para problemas complexos. Então eu poderia dizer que desigualdade social é uma causa do crime, ponto. Isto é uma meia-verdade. Porque a desigualdade social ela é uma causa e, estando atrelada a diversos outros fatores, ela é uma grande causa. No Brasil, a desigualdade social é absurda. Nós somos um dos países com maior desigualdade social no mundo, né? Isso é muito sério. A gente tem que entender que na nossa pirâmide societária, eu falava isso esses dias em sala de aula, 95% da população brasileira vai ganhar menos de R$ 3.500. E eu tô fazendo dados aproximados, porque esse número tende a ser um pouquinho pior. Tá? Eu também acho que você foi otimista. Porque eu tô tentando visualizar a pirâmide aqui que eu apresentei para os alunos, mas não vou lembrar os números de maneira absoluta. Mas é muito grave, né? Mas isso é gravíssimo. Só que os valores de determinada sociedade influenciam. Então, veja bem, eu chego aqui e me apresento. Me apresento dizendo, eu fiz esse curso, eu fiz aquele curso, eu fiz aquele, tal. Aí a pessoa me vê pegando um ônibus aqui na frente para ir embora, vamos supor. A pessoa me dá um valor. Sim. Tem um outro indivíduo aqui que não dá valor para estudo, não estuda, não dá valor para suas atitudes, ele tem posturas éticas e morais que são eventualmente reprováveis, mas ele sai daqui com um carro de R$ 500.000. A pessoa olha e ela dá muito valor a isso. Perfeito. Nós somos valorizados pelo que temos, não pelo que somos. E eu nem estou falando em educação formal, porque tem pessoas sem nenhuma educação formal, mas que têm valores e condutas e posturas absolutamente louváveis. E isso não é levado em consideração. Sim. Bom, quando eu valorizo apenas o ter em uma determinada sociedade, isso se espalha para toda a sociedade. Quando eu valorizo o ter e tenho dinheiro para comprar um bom celular, eu compro. E quando eu não tenho? Nós só somos Aqui enxergados. você parcela, né? Exato, As muito. pessoas fazem isso justamente para poder ter, né? Nós temos essa ideia do ter porque nós somos vistos pelo que temos. E nós todos queremos ser vistos. Bom, um menino da periferia, pobre, ele também quer ser visto. Ele quer muito ser visto. Então ele está numa situação de desigualdade econômica absurda em uma sociedade que só valoriza o que se tem. Não se valoriza o que ele é. O que ele vai buscar? Ter. Qual é a forma que ele pode ter aquele celular desejado por todos? Uhum. Entrando no mundo do crime. Sim. Então não é só a desigualdade social que Sim. empurra determinadas pessoas para o crime, Perfeito. mas é os valores de determinada sociedade. E nós só valorizamos o ter. A sociedade brasileira, infelizmente, ela é, nesse sentido, uma reprodução do que há de pior na sociedade americana. E isso nos empurra para estudos mais profundos da criminologia. E isso vai nos empurrar por políticas criminais de atenção básica ao que vem muito antes do crime. Então vejam, políticas públicas, de maneira geral, são tendentes a prevenir crimes. Elas têm esta força. Só que se eu chego em um programa de uma grande mídia
dizendo que a solução para o crime é a educação, as pessoas que estão assistindo vão dizer assim, isso vai demorar muito tempo, nós não temos esse tempo. Não, mas peraí. Você que tá assistindo tem o tempo. Aqui, você viu, durante todo esse episódio tem um QR Code aqui. Esse QR Code, você não vai agora não, no final do episódio, você vai apertar nesse QR Code. Apertar não, né? Você vai Apontar seu apontar o seu dispositivo, e se você estiver assistindo pelo celular, a gente vai deixar, obviamente, um link na descrição do vídeo para vários cursos de aprofundamento da nossa plataforma de cursos livres, o Unlearning. E claro, Eduardo, tem vários itens aqui que você pode aprofundar nas discussões de política penal, de criminologia. Tem mais de 50 cursos na área jurídica que você consegue se aprofundar nessas discussões e ter esse conhecimento, essa educação. Então, por favor, ela tá a um clique de distância. Faço o gancho com algo que tenho dito para os alunos hoje de maneira muito repetida. Hoje, o acesso ao conhecimento está muito mais democrático. Não está ainda como o ideal, mas está muito mais democrático. E eu digo para eles, olha, nós podemos associar diversão a aprendizado. Quando eu era estudante universitário, né, nos primeiros anos do século XXI, eu não tinha um podcast para assistir. Eu não tinha Você tinha Barça, né? documentário. Barça. A gente tinha Barça. A Tinha a Barça, biblioteca. a enciclopédia era o clássico, mas veja só. Mas eu costumo dizer que eu ia na biblioteca. Eu visitava, na minha época de graduação, eu visitava a biblioteca. Eu sabia onde ela ficava, né? A biblioteca física, né? Física. Como que as pessoas... E eu saía correndo da aula, porque tinha 5, 6 exemplares e eu tinha que estudar pra prova com um daqueles lá, né? E olha como era mais difícil, né? E hoje eu posso, numa rede social, seguir determinado profissional e ficar me informando em pílulas durante o meu levar Quase que ali em do tempo feed. real, né? Uhum. E vejo então, jeito tem, forma tem de nós nos informarmos, né, e adquirirmos conhecimento para tanto. E a questão, no que diz respeito a esses temas de violência, é uma questão muito sensível a todos e todas. Quer dizer, todo mundo está interessado nisso, porque isso impacta a vida das pessoas claramente. Outras tantas coisas impactam, né? Mas isso impacta claramente. E a gente tem que entender que se nós não construirmos uma sociedade estruturada em balizas sólidas que deem a todos a oportunidade de uma vida boa, isso vai se refletir no direito criminal e na violência. Isso vai se refletir. Quer dizer, não existe milagre. Então, ele olha para o seu futuro e ele não vê muita coisa. Porque como é que a gente olha para o nosso futuro primeiramente? A gente olha para perto de nós. Familiares, amigos. Essa é a representação do nosso futuro. Quando eu olhei para o meu futuro, eu vi um pai e uma mãe, porque eu venho de uma família privilegiada, eu olhei um pai e uma mãe com curso superior, que conseguiram ter muitas oportunidades. Quando esse menino e essa menina de uma zona marginalizada olha, ele não vê. Ele se vê trabalhando em um shopping, num sistema horrível de escala, ganhando um salário mínimo no máximo. É a referência que ele tem. Se eu... Mas ele também vê outras pessoas ganhando muito mais, fazendo outras Por coisas. caminhos escusos. Aí ele olha o sujeito do lado dele, que está ganhando por semana O que ele ganha quase o num que ele ano. ganha no mês, no ano. E aí ele pensa, caramba, velho, eu vou vender essa substância aqui, porque eu não estou fazendo mal para ninguém. Sim. A pessoa vem aqui e compra. Claro, vão ter os outros que vão roubar bancos, vão ter os outros que vão sequestrar. E ninguém está dizendo que nós vamos passar pano quando eles tiverem essa atitude. Mas qual exemplo eles têm, né? Não tem. Não tem. Essa é a questão. E do ponto de vista social, a gente cai naquilo que você disse, né? É uma sociedade que olha muito e valora muito ter, independente da origem. Exatamente. E nós trabalhamos isso sistematicamente. Sistematicamente, né? Eu comentava ainda ontem com os alunos na sala de aula. Nós temos 2 camisetas, mesmo material. Uma tem um símbolo X, tem um jacaré. Outra não tem. O teu valor está determinado. Sim. O teu valor está determinado. E isso vai se refletir em pessoas que não têm essa condição também.
Não é só você que tem condição que quer consumir. Que não tem também quer consumir. Ah, mas ela tem que se controlar. Sim, sim, mas é uma vida inteira de controle para questões, inclusive básicas. Inclusive básicas. Quer dizer, é difícil para as pessoas se locomover na cidade. E não é porque o ônibus é ruim, é porque ela não tem dinheiro para pagar o ônibus. É muito pior. Então, como é que a gente quer prevenir violência se a gente não tem uma sociedade bem estruturada? E nós não temos. Então, Não é só com a política criminal, né? Com a política não, penal. são políticas públicas Perfeito. de maneira geral. E eu insisto, políticas criminais fora do sistema de segurança pública, de repressão, são possíveis e baratas. A questão de ensinar métodos contraceptivos é uma política criminal barata em relação ao aborto. É uma política barata, simples. Nós termos, por exemplo, o esclarecimento para os nossos jovens sobre os efeitos de substâncias é uma política criminal barata. Não como é feita hoje, que órgãos repressores com ótimas intenções, com muito boas intenções, vão às escolas falar sobre política criminal. Não. Imagina um menino da periferia vendo um policial falar sobre substância entorpecente. O policial é repressor. O policial é uma referência repressora. Não, quem tem que falar sobre isso É a professora dele ali, né? é a professora dele, é a pessoa que ele tem confiança. É ela que tem que ser capacitada para conversar com ele, não ditar regras. E explicar que, ao contrário do que propagandas norte-americanas fizeram na década de 70, 80, que pegavam uma frigideira, botavam um ovo ali e diziam que você consumindo uma substância, o seu cérebro vai acontecer aquilo. Não, porque daí a pessoa vai lá, consome, continua vivendo e ela pensa, É mentira. é mentira. É melhor a professora falar com ele. Olha, gente, isso aqui produz alterações no cérebro. Tem estudos seríssimos que nos mostram que o consumo, inclusive, por exemplo, que a gente falou da maconha, até os 21, 25 anos, quando o nosso cérebro ainda está em formação, é muito arriscado. É muito arriscado por quê? Porque o consumo da cannabis provoca uma produção maior de sinapses entre os neurônios. É exatamente o contrário do que as pessoas pensam, que vai comer neurônios, é o contrário. Aumenta as sinapses. Né? E aumentando as sinapses em um momento em que o nosso cérebro está em desenvolvimento, isso pode causar desajustes e é perigoso. Então não faça isso. Se você consumir, você pode até gostar. Então não vá fazer isso agora. E o álcool é assim também. Só que nós somos absolutamente irresponsáveis. E A palavra permissivos, é né? e permissivos com um adolescente de 15 anos usando álcool, sendo que ele pode provocar esses mesmos danos a esse cérebro em desenvolvimento. Então, nós temos que conversar com ele também, ó. Isso aqui também pode te causar danos permanentes. Então a gente tem que. Qualquer substância não pode ser consumida livremente. Quer dizer, eu, na pandemia, fui me meter a consumir café de maneira desarrazoada, Não parou por mais. todas as questões, e isso me causou vários problemas de saúde. Então hoje eu tenho que ter uma cota porque não me faz bem. Bom, com outras substâncias pior. E aí a gente vai reproduzindo em outros âmbitos de ação, voltando para a questão da violência doméstica. Como é que eu quero, numa sociedade em que mulheres são desvalorizadas, acabar com a violência doméstica? Porque a mulher ela é vista como um objeto na prateleira que serve para o homem, normalmente, se vangloriar, vangloriar-se da sua vida, porque a mulher é vista como algo menor, porque sempre quando ela fala, ela vale menos. Se nós olharmos as mulheres na política, nós vamos ver como elas são tratadas em qualquer âmbito, de qualquer setor ideológico. Como é que nós queremos, dentro dessa sociedade, não ter violência contra a mulher? E corrigir exclusivamente com uma pena maior, né? Não tem como. Eu não estou dizendo que o direito penal não será importante em vários momentos. Mas tem Ele outro será. lado, né, da história. Claro, claro. Eu gosto, rapidinho, eu gosto de dar um exemplo bem bobo, bem simples, uma figura aqui, bem simples. Estou com uma torneira aberta, jorrando água. O que eu tenho que fazer para parar o alagamento? A primeira coisa, do meu ponto de vista, é fechar a torneira. Fechar a torneira, quem é que está fechando aqui? São as políticas de prevenção. Quem é que vai secar a água? O direito penal. Eu tenho que ter alguém para secar essa água? Tenho. Mas o que é essencial? Fechar a torneira.
Perfeito. É fantástico. Mas sabe, Eduardo, eu vou te falar uma coisa. Aqui a gente tem assunto para mais, acho que uns 25 videocasts, né? Uma temporada Uma de temporada inteira uma só temporada dessas. Caixas, né? Muitas. criminologia, direito penal. Exato. Tenho certeza que o pessoal que tá em casa assistindo a gente tá, assim, com a cabeça fervilhando. E já vou aproveitar para te falar que quais foram aí seus maiores insights. Já coloca aqui no comentário, já compartilha com seu amigo que está em discussão aí sobre sociedade, sobre direito penal, direito criminal, sobre políticas públicas, enfim. E vem aqui pra gente, pessoal. Vem aqui, assista mais, acompanhe o nosso conteúdo, que você sabe que é diverso. A gente trabalha aqui com mais de 10 áreas de conhecimento distintas e tenho certeza que algum assunto vai te interessar. E, Eduardo, a gente tá chegando ao fim do nosso videocast aqui, infelizmente, né? A conversa foi sensacional. Eu nem vi a hora passar. Acho que a gente tá aqui, eu não sei, acho que é mais de uma hora, mas eu realmente não vi a hora passar. E foi muito bacana, muito leve. Agradeço demais a sua participação e estendo aqui o convite a uma temporada inteira, né, Rafa? Uma temporada inteira. Inteira, porque merece esse assunto. Discutir, rediscutir, e a gente tem muita coisa para conversar aqui. Obrigado, Eduardo, por estar aqui com a gente. Nossa, eu que tenho que agradecer a vocês, Luiz, Rafael, foi uma satisfação. Gosto muito de bater um papo assim e as trocas são sempre importantes, a gente sempre aprende. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Obrigado. Até mais.